Lá para o final de 2022, eu tenho certeza que muitos de vocês enjoaram de me ouvir falar o seguinte: se o ladrão subir a rampa e o Congresso Nacional criar obstáculos, ele vai governar na base do decreto com a anuência e o suporte do STF. Isso acaba de se confirmar hoje. O Lula assinou um decreto, e prestem atenção, que na prática é a porta de entrada para a regulação das redes sociais. Se não tem PL 2630, tem decreto do Lula. Daqui a pouco o STF vai lá e diz: não, é constitucional, carimbo democrático em cima e assunto encerrado. Detalhe, durante o recesso do Poder Legislativo. Foi pelas costas, na calada da noite. Parabéns, Lira. Parabéns, Pacheco. Vocês conseguiram seu objetivo: reduzir o Poder Legislativo a isso aí. Esse é nosso tema principal de hoje. Vou trazer os trechos que já foram divulgados e vocês vão perceber a gravidade, porque a coisa é muito vaga, né? E é justamente nesse momento, né, em que a coisa aceita interpretações criativas que o negócio começa a complicar. Tá? Mas antes, alguns subtemas aqui que tem tudo a ver com o pacote. Tudo a ver com o pacote. Porque se você não acordou ainda, não percebeu que nós estamos em uma ditadura, sinto muito, você está hibernando, né? Primeira notícia é essa aí. Manifestantes contrários ao Lula foram abordados pela Polícia Federal. Pediram as identidades das pessoas que estavam com camisas fora Lula. Durante o governo Bolsonaro, fizeram bola de cera da cabeça dele e chutaram. Boneco voodoo com espeto de churrasco perfurando. Tá tudo tranquilo. Genocida, pelo amor de Deus. Quantas pessoas não chamaram Bolsonaro disso aí? Não tinha problema. Agora, se você está em Macapá com a camisa escrito fora Lula, a Polícia Federal te assedia, porque o termo certo é esse, e pede a tua identidade. É intimidação. A mesma coisa que aconteceu depois do 8 de janeiro. Por quê? Você está lá pacificamente, cai numa armadilha, não vou entrar em detalhes aqui porque nós sabemos o que aconteceu e eles também sabem o que aconteceu, e você está sujeito a ficar preso preventivamente durante meses e meses, né, sem acesso aos autos. Depois você sai de lá com a tornozeleira eletrônica, se bobear é condenado a 17 anos de cadeia. E não tem nem direito lá aquele negócio lá do Lula, né, que anula o indulto. Né? Deu um indulto para todo mundo. Agora, se você estava no 8 de janeiro, não, você não recebe. O indulto do Daniel Silveira, que foi concedido pelo Bolsonaro, não valeu de nada. Então as pessoas hoje, por exemplo, têm medo de se manifestarem, medo de ir às ruas. Não só por causa disso, mas também pela sensação de impotência, né, de que não vai levar a lugar algum. Né? E aí aconteceu isso agora. Manifestantes, pacificamente com a camisa fora Lula, são abordados pela Polícia Federal, que é hoje a polícia do regime. Tá? O Brasil hoje faz parte do eixo do mal. Vamos falar aqui de geopolítica um pouquinho. Porque o Lula está sentado no colo do Xi Jinping e do Vladimir Putin. Eu acho que todo mundo aqui concorda comigo, né? Até o Joe Biden concorda. Pois bem, o Xi Jinping, presidente da China, disse que vai reunificar. Né? Tá praticamente dizendo: a gente vai tomar de volta Taiwan, que é um país soberano. Nós vamos tomar Taiwan. E ponto. A pátria-mãe será reunificada, foi isso que ele disse. É um ditador, uma ditadura comunista, dizendo que vai tomar para ele um outro país. E você não vê a mídia brasileira criticando isso. Por quê? Porque o Lula está sentado no colo dele. Aí me vem o chanceler, o Mauro Vieira, né, o chanceler de Araque, porque quem manda é o Celso Amorim, né? Ele é o tampão, ele é a cara apenas, o boneco, disse que se o Vladimir Putin resolver vir ao Brasil, eles ficarão contentes. Quem são eles? Os membros do governo. A gente vai ficar contente. O Vladimir Putin, que também é um ditador, está há mais de um ano promovendo uma invasão em outra nação soberana. E por que a imprensa passa pano? Porque o Lula está sentado também no colo do Vladimir Putin. E ninguém pode contrariar painho, porque o Pix está caindo forte. O Pix está caindo forte. Então nós temos... Não estou nem entrando no tema principal ainda, tá? Nós temos um país que hoje é alinhado politicamente, sua política externa, com a Rússia, que é uma ditadura, e a China, que é uma ditadura. Um desses países promove uma invasão há mais de um ano. E o outro anuncia que vai promover uma. Contra países, nações soberanas.
É com esse tipo de gente que o Lula está ali alinhado. Tá? E o que existe em comum entre Rússia e China? Controle total e absoluto da internet. Total e absoluto. Ao ponto de, se você falar mal sobre o Vladimir Putin na internet, você é preso. A polícia russa vai bater na porta da tua casa e te leva para a cadeia. Aí eu acho que chegou a hora de todo mundo começar a ligar os pontos. Porque, por enquanto, é o manifestante em Macapá com a camisa do Lula, sendo abordado pela Polícia Federal. Né, e os policiais pedindo a documentação da pessoa. Por enquanto, é isso. Tá? Mas se você levar em consideração que o Lula está de mãos dadas com o Putin e o Xi Jinping, você percebe claramente que o objetivo dele é esse. Se o chanceler diz que o ditador é bem-vindo, não tem nem o que pensar. Né? Agora, vamos falar aqui da questão da regulação da internet. Porque é o seguinte, pessoal, PL 2630 quase passou ano passado. Muita pressão, mas muita pressão, e a gente conseguiu evitar. Né? É para acabar com a desinformação, com a fake news? Não, não é. Né? Caso choquei a moça que tirou sua própria vida por conta de notícias falsas, né, de prints falsos de conversas que nunca existiram com um humorista famoso. O nome disso é injúria. Está previsto no Código Penal. Existe também a possibilidade de você usar a figura da... o termo não é exatamente esse, pessoal, me perdoem, mas incentivo, estímulo ao suicídio, que também é um crime que existe em nossas leis. Então, não é questão de você chegar e criar uma lei sobre fake news para combater fake news, sendo que já existe uma lei que pune isso. É um crime antigo, né, que já é previsto em uma lei antiga. Então, não adianta você tentar transformar isso em um crime novo para justificar uma lei nova. Porque, no final das contas, a gente sabe que será uma censura seletiva. Caso contrário, a Polícia Federal teria amanhecido essa semana, em algum dia, na porta dos donos da Choquei. Isso aconteceu? Não. O que aconteceu foi o seguinte. Foi a própria esquerda usando este caso para fomentar a discussão do PL 2630. É um crime praticado pela esquerda por um grupo que tem ligações muito próximas com o Palácio do Planalto, com o presidente e a primeira-dama. Eles cometem o crime e a própria esquerda usa isso para quê? Como desculpa para tentar instaurar uma ditadura cibernética. Só que aí vem esse decreto, pessoal, e vejam só, qual foi a desculpa usada para justificar isso aí? O hackeamento da conta da Janja, que até hoje não foi explicado. Quais são as motivações dos jovens que foram presos? Eles já deram entrevista? Eles já explicaram o que eles queriam? Eles já falaram qual é a ideologia que eles praticam? Em quem eles votaram? Porque é muito fácil você colocar um menor de idade para cometer um crime, para se beneficiar desse crime, sendo que você não pode nem falar o nome do menor de idade, e quando ele for solto, você não fica nem sabendo. A identidade de outras pessoas também não foram reveladas. As identidades de outras pessoas que supostamente participaram desse suposto hackeamento. Então é muito fácil você soltar essas pessoas depois. Elas cumprem com o seu propósito, que é justificar um decreto tirânico, e depois fica por isso mesmo. Isso aí não dá, gente. Isso aí, você bater o escanteio e fazer o gol. Correr para a área e bater, e dar uma cabeçada e fazer o gol. Não dá. Agora, se você parar para pensar e lembrar que o Lula só está solto por conta de um hackeamento, aí a coisa fica muito pior, porque foi um hackeamento 1 milhão de vezes mais grave e complexo. A gente está falando de um suposto hackeamento de conta de rede social. Isso aí acontece todo dia. Essa semana tentaram invadir o meu Instagram pessoal. Eu tive que colocar o login em 2 etapas. Antes eu não tinha. Então isso acontece com muita frequência. São milhares de casos todo santo dia. E repito, ninguém sabe exatamente como isso se deu. Falta transparência. Agora, você hackear contas
de aplicativos de troca de mensagens de autoridades durante meses e meses e meses, e depois usar isso, publicar isso em sites de extrema esquerda para justificar a suspeição de um juiz, anular a condenação de um criminoso, torná-lo elegível e colocá-lo na presidência da República, isso é ou não é muito mais grave do que o hackeamento, suposto hackeamento de uma conta de rede social. Mas foi agora, depois desse suposto hackeamento, que o Lula resolveu, né, criticar, né, um hacker, né, e criar um decreto, publicar um decreto. Quando o hackeamento, repito, 1 milhão de vezes mais grave, o favoreceu, vocês não viam o Lula falar nada sobre hackeamento, sobre segurança na internet, segurança cibernética. Gente, pô, pelo amor de Deus, tudo que aconteceu durante as últimas semanas partiu da esquerda. Até que se prove o contrário. Eles estão se retroalimentando. Isso é uma loucura. Por isso que eu digo, já é, pessoal, já é uma tirania. Agora eu vou ler aqui para vocês os poucos trechos que foram divulgados. E vocês vão perceber que é uma coisa vaga. Você interpreta aquilo ali do jeito que você quiser. Existem artigos da Constituição que não são interpretáveis, que são preto no branco. E mesmo assim dão aquele nó. Mesmo assim dão aquele nó. Agora vocês imaginem quando a coisa é vaga. Quando a coisa está solta. É praticamente uma procuração para você fazer o raio que você quiser. Vamos ler aqui. Esses aí, pessoal, como eu disse aqui, essa é a única parte que foi divulgada, né? São os princípios que deverão guiar, né, o que estará contido. O que já está contido, só que a gente não conhece ainda nesse decreto, né? 1. A soberania nacional e a priorização dos interesses nacionais. Vamos lá. 2. A garantia dos direitos fundamentais, em especial a liberdade de expressão, é muito cinismo. A proteção de dados pessoais. A proteção da privacidade e o acesso à informação. 3. A prevenção de incidentes e de ataques cibernéticos, em particular aqueles dirigidos a infraestruturas críticas nacionais e a serviços essenciais prestados à sociedade, como, por exemplo, a conta no Twitter da Janja. 4. A resiliência das organizações públicas e privadas a incidentes e ataques cibernéticos. Isso aqui é uma tremenda de uma cutucada no Elon Musk. 5. A educação e o desenvolvimento tecnológico em segurança cibernética. Isso aí talvez seja uma das partes mais graves. Tá? Vamos lá que a gente vai completar isso daqui a pouquinho. Cooperação entre órgãos e entidades, públicas e privadas, em matéria de segurança cibernética. E agora, vejam só, a cooperação técnica internacional na área de segurança cibernética. Educação e desenvolvimento tecnológico em segurança cibernética e cooperação técnica internacional na área de segurança cibernética. Eu tenho certeza que vocês já captaram. Certeza. Porque eu já introduzi isso nesse vídeo. O Brasil está sentado no colo de quem? Rússia e China. Controle absoluto da internet na Rússia e na China. Cooperação internacional em segurança cibernética. Vocês acham que essa cooperação vai ser com quem? Com Cuba? Com Angola? Com a Malásia? Com São Tomé e Príncipe? Não. Com certeza absoluta não. Será com Rússia e China. Acabou. Acabou. Vocês viram como é tudo vago, né? Sempre com aquele verniz de nobreza, né? De democracia. Ah, não, vamos defender aqui a liberdade de expressão. Direitos fundamentais. Garantia a segurança na internet. Não dá, gente. Não dá. Então, a profecia, que não foi feita por mim, não, foi feita por qualquer pessoa com o mínimo de bom senso e 2 neurônios ativos, se cumpre. É na base do decreto, com anuência, com certeza, do judiciário, fazendo
o bypass, dando o drible da vaca no Congresso Nacional, que foi reduzido a uma casa menor, graças a seus presidentes, e assim o Brasil se transforma definitivamente em uma ditadura. Além disso, vocês viram a polícia assediando pessoas que não podem mais nem protestar contra um presidente da República. Tá tudo aí. E isso tudo aconteceu nas últimas 48 horas. Aí você tem duas opções. Duas. Não tem uma terceira. A primeira é você ficar extremamente preocupado. Se não, que seja para tomar uma atitude, como eu já disse que vou tomar aqui em um vídeo recente. Vai embora, se muda. Ou então, a segunda opção é a seguinte, você bate palma, porque é justamente isso que você quer, mas de preferência assumindo que você quer uma ditadura. Porque você é tão burro, tão estúpido, tão tapado, que acha que isso um dia não vai chegar em você. Que agora é lindo, porque a extrema-direita está sendo varrida do mapa. Mas a fome na Venezuela não conhece ideologia, não. É isso. Acabou. Acabou. Isso aqui é a prova de que acabou, que o Congresso Nacional está de 4, aceita isso tranquilamente, porque não venham tentar me convencer que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco não sabiam disso. Você não vê a imprensa criticando. Isso vai se confirmar e a internet acaba neste momento. Um forte abraço, a gente se vê por aí.